eu vejo que, ao longo do tempo, Deus tem produzido esse desejo, esse despertamento de algo a mais, de viver com mais intensidade, de caminhar mais no profético, porque nós cremos num Deus que continua agindo, amém, irmãos? Nós cremos num Deus que tem o melhor para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Nós cremos num Deus que pode ainda hoje trazer respostas que estão aí, travadas, questões que estão paralisadas. Nós cremos nesse Deus e temos visto e vivido coisas extraordinárias. Queridos, eu terminei um livro no domingo passado, o que eu estou escrevendo, no outro domingo. E quando eu terminei, Deus deu a direção toda para o próximo, só para você ver. Eu fiquei maravilhado. Eu falei, Deus, não é possível, eu acabei de escrever, entreguei o livro para o Senhor, digitei tudo, terminei. Deus me deu a direção toda. Na segunda-feira, estava falando com uma pastora no Canadá. Estava eu e minha filha, ela estava no Viva Voz. E a pastora, uma mulher de Deus, ela começa a orar. E Deus ali a toma naquele lugar, lá no Canadá, e no telefone ela começa a falar. E ela fala exatamente o nome do próximo livro. Ela fala, olha, não acabou não, esse livro que tu escreveu, porque já tem um. E ele vai ser assim, assim, assado. Falou exatamente o nome do próximo livro. Querido, nós cremos nesse Deus. Deus, Ele está agindo, Deus está aí fazendo, e Deus quer fazer na sua casa, na sua família. Não há barreiras, não há impedimentos. E eu quero falar hoje sobre ser o inconformado na família. A necessidade de caminharmos realmente como inconformados. De olhar uma situação e dizer, não, não aceito. De olhar uma situação que a gente está vivendo, não, não aceito. De olhar algo e dizer, não, nós vamos mudar porque Deus está conosco, nós temos uma promessa. E eu quero basear em 1 Samuel capítulo 11, versículo de 1 a 11. Nós vamos ver algo que aconteceu com o povo de Israel. E vamos trazer aqui ensinamentos para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, para nós rompermos em nome de Jesus. Querido, eu sempre parto da seguinte coisa: o maior interessado em nos abençoar é Deus. Ele deseja que tenhamos uma vida e uma vida abundante. Então, se Ele quer abençoar e a gente ainda não está no lugar para receber, depende mais de nós do que de Deus. Então, nós precisamos nos posicionar. Diz assim a palavra de Deus. A minha versão vai estar um pouquinho diferente, mas dá para entender. O amonita, Naás, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu, só farei um tratado com você, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês. E assim humilhei todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em voz alta. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes, diga aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entrando no acampamento amonita na alta madrugada, e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram 2 juntos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e clamamos em nome de Jesus. Trabalhe aqui nesse lugar.
mais uma vez, fala ao nosso coração. Mais uma vez, Senhor, levanta-nos para avançarmos, para romper, para destravarmos em Teu nome tudo aquilo que possa ainda estar impedindo as bênçãos, o favor do alto. Fala-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto aqui é muito interessante. O inimigo, os amonitas, cercaram, chegaram lá e falaram: olha, nós chegamos. A cidade de Jabes de Gileade, o povo imediatamente disse: faz um acordo com a gente. O inimigo chegou e imediatamente o povo chega e fala: oh, faz um acordo. Nós nos rendemos aqui, faz algo, um acordo. E o acordo veio: arranca o olho direito. Arranca o teu olho direito. Arrancar o olho direito fala de tirar a visão. Era a mira. E uma das estratégias do maligno continua sendo tirar a nossa visão daquilo que Deus tem para a nossa vida, daquilo que Deus tem para a nossa casa, daquilo que Deus tem para a nossa família, daquilo que Deus tem para a nossa igreja. Porque se o inimigo conseguir tirar a visão daquilo que Deus tem, tirar a visão daquilo que Deus vai fazer, a gente começa a ficar paralisado e nós vamos aceitar qualquer proposta do maligno. O acordo foi simples: arranca o olho direito. Hoje temos visto pessoas que estão assim, já não conseguem enxergar mais as verdades de Deus, já não conseguem mais ter um coração cheio de fé, só conseguem ver as tristezas dessa terra. Ah, mas está tudo ruim, a política está ruim, ah, mas isso aqui está complicado, está cada dia pior, mas não conseguem mais ver que a glória do Senhor enche toda a terra. Muitas vezes nós estamos como Isaías até o capítulo 5, ai de vocês disso, ai de vocês isso, ai de vocês daquilo, mas quando não chega no capítulo 6, e ele vê o Senhor no alto e sublime trono, ele escuta algo dos serafins, que toda a terra estava cheia da glória de Deus. Quando a gente olha, João recebe as revelações das 7 cartas do Apocalipse. Eu fico imaginando se fosse eu recebendo. Falei: meu Deus, acabou de começar a igreja, o Espírito está agindo, nós estamos no 1º século, e só tem bomba, eu tenho algo contra ti, eu tenho algo contra ti, eu tenho algo contra ti. João poderia pensar: meu Deus, a igreja está perdida, mas de repente, ele ouve uma voz do céu e diz: agora sobe aqui, porque eu vou te contar o que há de vir. E ele pôde ver aquilo que está prometido, a vitória do Cordeiro e da igreja de Jesus. Querido, se a gente só olhar aquilo que está difícil, nunca vai mudar. Se a gente só ficar dizendo que está complicado, a gente vai perder a visão de Deus para dentro da nossa casa. E aí a gente começa a dizer: não vai ter jeito para o meu filho, não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito no meu trabalho, não tem mais jeito. Nós precisamos entender, querido, que com Deus, é a matemática do céu, nós vamos romper em nome de Jesus. Então eu quero falar sobre ser alguém inconformado, que não olha apenas para a vida e diz: ah, mas está ruim, né? Mas já teve pior. Ah, mas está difícil, mas pelo menos está caminhando. Ah, mas está empurrando. Minha família está um caos, mas pelo menos eu tenho uma, tem gente que nem tem. Querido, não, em nome de Jesus, a gente tem que aumentar a expectativa do agir de Deus. Quando Deus pergunta para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Querido, quando a gente olha, Jesus estava vendo a expectativa dele. Claro que Jesus já sabia, mas ele queria ver aquela pessoa, Bartimeu, falar. Bartimeu poderia falar: sabe o que é, Jesus? Eu sou cego e sou sozinho. Eu quero uma namorada cega para fazer companhia. Não seria um pedido bom, gente? Bartimeu poderia ter dito assim: sabe o que é, Jesus? Eu estou pedindo esmola, eu queria um emprego que desse para me trabalhar mesmo cego. Seria um pedido bom? Seria. Mas o pedido ainda no natural. E tem muita gente que parou de pedir o sobrenatural. Tem muita gente que parou de acreditar num Deus poderoso para fazer o sobrenatural. A gente olha a impossibilidade dentro da nossa casa e já acha que não tem mais jeito. Ah, mas vamos dar um jeito aqui do nosso jeito. E esquece que o sobrenatural precisa ser algo natural na igreja, na nossa vida, em nome de Jesus. Então eu quero ver, querido, com os irmãos, como Deus está agindo nessa história. Quando nós olhamos o capítulo anterior, capítulo 10 de 1 Samuel, Saul havia sido ungido rei. Mas ele está cuidando do gado.
Ele tinha uma promessa, ele tinha uma unção, mas nada tinha acontecido porque ninguém do povo acreditava nele. Nós olhamos o capítulo 10, o óleo desceu sobre ele, todo o povo viu, mas ele estava cuidando do gado. Deus promove o caos. Deus promoveu um movimento aqui do inimigo para trazer um tempo de honra na vida de Saul. Você vai ver, querido, que o que aconteceu ali promoveu Saul, porque quando acabou a guerra, quando acabou essa batalha, quando a vitória chegou, imediatamente Deus faz assim, ó, levou ele para viver o reinado. Ele havia sido escolhido. E Deus muitas vezes faz assim. Deus fez isso na vida de Davi. Deus fez isso na vida de grandes homens. Muitas vezes nós temos promessa, mas caminhamos do lado errado. Davi tinha uma promessa que ia ser rei, daqui a pouco o rei está perseguindo ele tem que fugir. Talvez ele pensasse, eu já estou aqui, eu já conheço todo mundo, eu estou aqui diante do rei, daqui a pouco eu não sei como, mas Deus vai me estabelecer rei, daqui a pouco Deus tira ele de lá. Deus precisava tratar de mais algumas coisas. É quando a gente acha que está alcançando a promessa, Deus já está realizando, parece que tudo volta ao zero. É porque Deus está tratando ainda de algo. Deus está moldando algo a mais. Deus está te preparando para você ser diferente daquele que estava ali antes, como o rei Saul. Então Deus muitas vezes faz um reboliço na nossa história, porque aquilo que Ele tem, querido, é grande. Então se tem luta aí, é porque tem vitória. Você via, por acaso, na Bíblia, ouviu alguma coisa assim acontecer? O povo de Israel estava lá no deserto e de repente alguém falou, gente, o mar vermelho abriu, mas para quê? Não, só abriu, Deus estava com vontade de abrir o mar, Ele abriu e pronto. Você viu alguma coisa assim? As muralhas de Jericó caíram, mas por que caíram? Não sei, caiu do nada, o povo estava lá parado, quietinho, dormindo, de repente caiu. Não, querido. O milagre só acontece porque antes ali há uma batalha, há um clamor, há uma fé e as coisas acontecem. Então só tem milagre quando tem batalha, só tem milagre quando tem luta. Tem luta aí, irmão? Então tem vitória chegando em nome de Jesus. É o nosso coração, fala, Deus, está difícil, mas Deus vai fazer. Então tem uma atitude, uma ação, uma disposição. É hora dos gigantes caírem em nome de Jesus. Então quando nós olhamos esse tratado que eles tentaram fazer, o versículo 1 diz, façam tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Tem muita gente no povo de Deus, querido, que no momento da luta já se entrega. No momento da dificuldade dentro de casa já se entrega. Estão como o servo do profeta Eliseu. No momento que ele acorda e vê aquele exército todo em volta, ele se desespera. Ah, meu Senhor, o que faremos? Ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta vai lá, ora pelos olhos deles espirituais e são abertos. E ele pôde contemplar o exército do Senhor. Muitas vezes nós estamos permitindo viver o mais ou menos, concordando com qualquer coisa. Nós estamos muitas vezes chegando e dizendo, eu quero aceitar qualquer coisa, eu vou me sujeitar. Abrimos mão de viver o pleno para sobreviver com o que dá. A condição do acordo, arrancar o olho direito, tirar a visão. O inimigo vai tentar te cercar com situações adversas e produzir medo para tirar a sua visão. Quem se conforma em viver de qualquer maneira vai perder a visão e o propósito da vida. O pior é que às vezes nos conformamos com isso. Aceitamos perder a visão de quem somos e do que temos em Deus. Mas hoje eu quero te desafiar a ser um inconformado, a profetizar a vida na sua história, na sua casa, na sua família, a começar a colocar em prática, porque muita gente já diz, eu já tentei ser o melhor marido, mas não consegui, não adiantou. Eu tentei ser uma melhor esposa, eu fiz aquilo que a palavra diz, mas não adiantou nada. Eu tentei ser uma mãe exemplar, mas eu não consegui. Querido, em nome de Jesus, se você já tem feito e ainda não viu o resultado, continua fazendo. Deus manda, continua lançando a rede. Lança essa rede de novo. Se até agora não deu certo, com fé, continue lançando, porque nós veremos os feitos de Deus. Hoje eu quero te desafiar a ser um inconformado, a você olhar a história que está aí acontecendo e não se conformar. O que é um inconformado? Alguém que não aceita apenas sobreviver, que não se acomoda, alguém que vai lutar para mudar as coisas. Primeira coisa que eu quero destacar,
tenha uma visão do que acontece à sua volta. O inconformado está ligado ao que acontece. Então tenha a visão do que acontece. No versículo 5, Saul está chegando com gado e vê o povo chorando. O povo estava lá chorando, chorando. Ele poderia olhar, um coração duro. Isso aí, bem feito, está chorando? Eu fui ungido rei, estou esquecido. Eu fui ungido rei, ninguém me deu valor. Eu fui ungido rei e eu estou cuidando do gado. Agora vocês estão chorando, está vindo mal? Bem feito. Não, querido. Ele olha, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Por que vocês estão chorando? O inconformado, querido, ele está ligado com o que acontece. Dentro de casa a gente está ligado com o que acontece. O mundo espiritual está ali, tentando contra a vida dos nossos filhos, tentando contra o nosso casamento, tentando impedir os sonhos de Deus na nossa vida, fazendo com que muitas vezes a gente olhe para trás, querido, comece a entender e ver aquilo que está acontecendo. Muitas vezes achamos que tudo é natural. Nós não somos daqueles que acham que tudo é o diabo. Coitado do diabo, né? Leva a culpa de tudo. Mas a gente entende que muitas vezes o inimigo está ali tentando, e a gente não tem a visão. Então brigas, contendas, palavras lançadas de forma ruim, situações que estão acontecendo, a gente perdeu a visão espiritual, a gente perdeu a noção. Veja lá que quando Abraão mente dizendo que a sua esposa era sua irmã, aquele faraó, ele chega e percebe que algo no mundo espiritual está diferente por causa das enfermidades. O ímpio conseguiu entender que o mundo espiritual à sua volta havia sido afetado. E ele vai vendo qual foi o acontecimento, o que veio acontecendo, e ele chega até Abraão e diz: Abraão, o que aconteceu? E ele disse: eu menti. Olha o mal que você me fez. O ímpio consegue discernir espiritualmente aquilo que está acontecendo, e às vezes o povo de Deus não está discernindo. O inimigo colocou uma barreira na sua visão, você já perdeu a visão, e muitas vezes não vê que é hora de lutar, que é hora de marchar, que é hora de continuar a caminhada, que é hora de colocar a fé no coração e dizer: em Cristo eu vou avançar. Quantas vezes, querido, falta só um posicionamento, de ser alguém conformado que tem a visão daquilo que está acontecendo. E Deus está o tempo todo falando, e a gente precisa ficar ligado. Lembro de um testemunho, querido, tinha um jovem na igreja. Esse jovem estava sumido. Não sei se ele tinha saído, estava em outra igreja. E eu tive um sonho com ele. E o sonho foi esquisito. Sonhei com ele de cueca. Olha só, irmão, que pesadelo. Mas no sonho, ele de cueca, no quarto com uma pessoa, vem a polícia e pega ele. Olha o sonho. Que loucura. Falei: Deus, não me dá esse pesadelo mais não. Estava tendo uma conferência na igreja. De repente, quando eu olho lá na porta, o jovem aparece, já estava sumido. O coração disparou, eu entendi, é Deus. Quando eu cheguei lá para falar com ele, no final do culto, falou: tenho algo para falar contigo? Eu sonhei que você estava no lugar fazendo algo que não devia. E veio alguém e prendeu você. Você era levado, preso.